Já se perguntou como era o mundo milhares de anos atrás e como foi os primeiros seres humanos a existir na Terra? Se você tem essa curiosidade, você está no lugar certo. Hoje iremos conhecer um pouquinho melhor sobre a evolução dos seres vivos. A evolução biológica corresponde ao processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. A atual diversidade de seres vivos é o resultado de processo de transformações e adaptações das espécies aos variados ambientes, constituindo revolução biológica. A ideia principal da evolução biológica é que todos os seres vivos compartilham o ancestral. A partir dela surgiu a enorme variedade de espécies que encontramos hoje. Pode-se dizer que a evolução é o processo pelo qual os organismos modernos se desenvolveram, a partir de antigos ancestrais. Até meados do século XIX, predominava a ideia do criacionismo. De acordo com o criacionismo, as espécies foram criadas por ato divino e se mantêm imutáveis até hoje. Ainda em meados do século XIX, começa a ganhar força a teoria evolucionista. Nesse contexto, as ideias de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace são as mais consistentes para explicar a evolução dos seres vivos. Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns, que modificam-se ao longo do tempo. Atualmente, a teoria de neodarwinismo explica a evolução dos seres vivos. Ela surgiu no século XX e representa a união dos estudos de Darwin, principalmente a seleção natural, com as descobertas na área genética, como as leis de Mendel e mutações. Evidências da evolução biológica. Entre as principais evidências da evolução biológica estão o registro fóssil, a adaptação dos seres vivos aos seus ambientes e as semelhanças entre as espécies. Registro fóssil. O fóssil é qualquer vestígio de organismo muito antigo que foram preservados com o passar dos anos por meio de processos naturais. O estudo dos fósseis permite reconstruir a imagem de uma espécie já desaparecida e contribui para o estudo da evolução dos seres vivos. A partir das análises entre semelhanças e diferenças entre as espécies, pode-se concluir sobre o seu surgimento e desaparecimento. Adaptação. A adaptação corresponde ao ajustamento que todos os organismos apresentam em relação ao ambiente que vivem. As adaptações são características mantidas nas populações ou fichadas nas espécies por seleção natural porque têm uma importância relativa na sobrevivência e reprodução dos organismos. São exemplos de adaptação, a camuflagem e o mimetismo. Semelhança entre espécies. A semelhança entre os diversos grupos de seres vivos reforma a ideia que eles podem ter um ancestral comum durante a história evolutiva. Veja algumas evidências. Órgãos homólogos são aqueles que a mesma origem embrionária e semelhanças anatômicas, porém com funções diferentes. O processo que originou órgãos homológicos é chamado divergência evolutiva. Um exemplo são os membros anteriores de grande parte dos vertebrados. Órgãos análogos são aqueles que, com origem embrionária e estruturas anatômicas diferentes, mas que exercem a mesma função. Os órgãos análogos surgem por convergência evolutiva. Um exemplo são as asas de aves e insetos. Órgãos vestivais são os órgãos atrofiados e sem função aparente. Um exemplo é o apêndice do homem, que representa um vestígio de um compartimento do intestino que obrigava micróbios para a digestão de celulose em nossos ancestrais herbívoros. Semelhanças embriológicas. Quando se observa o desenvolvimento embrionário de algumas espécies, nota-se que são muito semelhantes em alguns aspectos. Isso demonstra uma evidência de ancestralidade comum. Por exemplo, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são muito diferentes quando os adultos, mas seus êmbrios são muito semelhantes. Semelhanças moleculares. Os avanços da biologia molecular têm permitido comparar a estrutura genética de diferentes espécies.
Esses estudos complementam-se às semelhanças anatômicas e embrionárias e confirmam a relação de parentesco entre as espécies.